Bom dia, hoje dia 1º de julho de 2020. Meio ano já passou e estamos aqui, sobrevivemos. Meio ano do pior ano de nossas vidas, com certeza. Já foram 6 meses de muita dor e sofrimento. Ontem, mais um pouquinho, mais um acréscimo nas nossas preocupações. O Senado aprovou a chamada Lei PEC da Censura, um projeto de lei número 2630, que pretende calar a nossa voz. A votação foi 44 senadores votando pela censura contra 32 que se posicionaram de forma contrária. O projeto de lei foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Entre as principais mudanças estão as regras para coibir contas falsas e robôs, facilitar o rastreamento do envio de mensagens em massa e garantir a exclusão imediata de conteúdos racistas ou que ameacem crianças e adolescentes, por exemplo. Coisa que numa sociedade de adultos, numa sociedade de pessoas livres, isso por si só é diluído, cai no esquecimento ou no desprezo do consumidor de informações. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem sempre um político que, depois de nos dar tapinha nas costas, vencer a eleição, nos puxa a orelha e nos leva para lá e para cá como se crianças tolas fôssemos. É assim que nos tratam. Mas a PL quer ir além. O projeto também cria regras para as contas institucionais. E vejam, aqui começa a censura ao futuro presidente da República a usar o seu poder midiático. O projeto cria regras para as contas institucionais de autoridades como o presidente da República e prevê punições para plataformas que descumprirem as novas normas. As novas regras aplicam-se às redes sociais e aos aplicativos de mensagem que tenham pelo menos 2 milhões de usuários. A lei vale também para redes e aplicativos estrangeiros, desde que ofereçam seus serviços ao público brasileiro. Bem, é aparentemente até inocente o texto, mas não se iludam. Ele começa assim, ou melhor, todo o processo, o projeto de censura começa assim: visando o nosso bem. Hoje te cortarei um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, até que finalmente você se torne um chinês. Um chinês, aquele que não pode falar nada do que pensa se o seu pensamento for contrário aos donos do poder. O jornalista Vitor Vieira ilustrou muito bem do que se trata a PL 2630/2020. Ele diz: na verdade, a intenção da canalha política nacional é restaurar a censura prévia ao pensamento e liberdade de manifestação e de expressão, tudo com o intuito de impedir a chuvarada de críticas que esses ordinários integrantes de um Congresso podre e de cortes superiores aparelhadas são obsequiadas pelos brasileiros diariamente. Bem, agora o texto, esse que foi aprovado pelo Senado, segue para a votação na Câmara. E aí, sociedade organizada deve pressionar e muito os seus representantes, se é que a sociedade organizada ainda lembra em quem votou para deputado federal. Pois é, mas é a única forma de barrar este projeto ditatorial que nos quer calar a todos.
Confira agora a lista dos que votaram contra a liberdade de expressão. Assis Gurgax, senador Assis Gurgax, PDT de Roraima. Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe. Ângelo Coronel, PSD da Bahia. Antônio Anastasia, PSD Minas Gerais. Carlos Fávaro, PSD Mato Grosso. Chico Rodrigues, DEM de Roraima. Cid Gomes, não podia faltar, claro, PDT do Ceará. Ciro Nogueira, Progressistas do Piauí. Confúcio Moura, MDB de de Rondônia. Daniela Ribeiro, Progressistas da Paraíba. Dário Berger, MDB de Santa Catarina. Eduardo Braga, MDB do Amazonas. Elisiane Gama, Cidadania do Maranhão. Fabiano Contrato, do Rede do Espírito Santo. Um certo Costa, do PT de Pernambuco. Imagina, um certo Costa não poderia faltar, evidentemente. Irajá, do PSB de Tocantins. Jader Barbalho, do MDB do Pará. Jacques Wagner, PT, Bahia. Jarbas Vasconcelos, MDB de Pernambuco. Jaime Campos, DEM do Mato Grosso. Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. José Maranhão, MDB da Paraíba. Cátia Abreu, Progressistas Tocantins. Lucas Barreto, PSD Marcelo Castro, MDB do Piauí. Marcos Rogério, DEM de Rondônia. Maria do Carmo Alves, DEM do Sergipe. Messias de Jesus, Republicanos de Roraima. Nelsinho Trade, PSD do Mato Grosso do Sul. Omar Aziz, PSD do Amazonas. Otto Alencar, PSD da Bahia. Paulo Paim, evidente que não podia faltar nessa lista, PT do Rio Grande do Sul. Paulo Rocha, PT do Pará. Randolph Rodrigues, claro, do Rede do Amapá. Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais. Rogério Carvalho, PT do Sergipe. Rose Freitas, Podemos, Espírito Santo. Sérgio Petecão, PSD do Acre. Simone Tebet, do PSDB, claro, Ceará. Teomário Mota, do PROS de Roraima. Veneziano Vital do Rego, PSB. Wellington Fagundes, PL do Mato Grosso. E Everton, PDT do Maranhão. Vejam aqui que, para orgulho meu, eu que vivo no Paraná, desde pequenito, não tem nenhum paranaense nessa lista aqui, graças a Deus. Mas, como uma imagem vale por 1000 palavras, como dizia o poeta, está aqui a imagem de alguns deles. Confiram, vamos ver aqui o relator da brincadeira, Alessandro Vieira, de Sergipe. Vamos tocar adiante aqui mais alguns. O Rogério Carvalho, do PT, de Sergipe. Jorginho Melo, Santa Catarina, guardem bem esse nome, catarinenses. Paulo Paim, claro, o conhecido Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Teomário Mota, de Roraima. Guardem esses nomes e essas carinhas lindas. Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte. Um certo Costa, de Pernambuco, PT de Pernambuco. Veneziano Vital do Rego. Guardem esses nomes. Simone Tebet, olha esse rostinho bonito aí, gente. Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, que rostinho bonito também, hein? Outro rostinho bonito, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Everton, do Maranhão, PDT, líder do PDT. Elisiane Gama, do Maranhão em peso, hein? Tasso Gereissati, do Ceará. Otto Alencar, da Bahia.
Jacques Wagner, claro, não podia faltar Jacques Wagner, Ângelo Coronel da Bahia, Davi Alcolumbre, oh que surpresa, o presidente do Senado, que surpresa, Eduardo Braga do Amazonas, Renan Calheiros, outra grande surpresa, oh, Renan Calheiros pela primeira vez contra o povo. Pois é, meu povo, eis aí um fato insofismável. Todas essas boas almas, esses rostinhos lindos que vocês viram, foram lá colocados por nós. Pois é. Antigamente, lá nos anos 70, não havia internet ainda, não como conhecemos agora, portanto, não havia YouTube, Facebook, Twitter e assim por diante. Mas havia o desprezo pela verdade, já naquela época. Um jogador muito famoso, o mais famoso do mundo, para ser honesto, chamado Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, dissera por aquela ocasião, lá pelos anos 60, 70, ido dos anos 70, que o brasileiro não sabia votar. Revolta nacional. Todo mundo abandonou as suas contas no Twitter, no Facebook, deixaram o seu canal do YouTube. Não, claro que não, porque não havia nada disso, como disse. Mas se houvesse, Pelé ficaria sem inscritos no YouTube, ficaria sem seguidores no Twitter e no Facebook. O povo se revoltou. Onde já se viu este senhor, este jogador de futebol, dizer uma barbaridade dessas? O brasileiro não sabe votar. É porque eram tempos do regime militar e Pelé referia-se a um fato bastante comprovável. O brasileiro de fato não sabia votar. Só que o brasileiro entendeu que aquilo era um papo antidemocrático. Não era. Era uma análise nua e crua da realidade. Pois é, hoje devemos muitas desculpas ao Pelé. Hoje, 40 anos depois, ainda devemos muitas desculpas ao rei do futebol. Pelé é polêmico, sim, disse algumas coisas bastante contestáveis, mas nisso ele foi cirúrgico. Ou você ainda duvida? Até depois.